Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. E na aula de hoje a gente vai fazer a correção então da aula anterior e dar continuidade ao nosso conteúdo falando um pouquinho sobre as bactérias, né? Falou um pouquinho na aula passada sobre os vírus e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características das bactérias, quais são, o que elas podem causar e tudo mais. Beleza? Então vamos à nossa aula. Então, iniciando a nossa aula de hoje, a gente vai fazer então relembrar um pouquinho do que a gente já estudou na nossa aula passada, né? Sobre os vírus, sobre a sua importância que ele tem, não só como doenças, mas também para o controle biológico, né? Quais são essas doenças que eles podem causar, como que ele pode ser utilizado dentro do controle biológico, né? Então, os vírus, né? Ele pode causar uma infinidade de doenças, inclusive uma doença que está em grande evidência nos dias de hoje, né? Que é a Covid-19, é causada por um tipo de vírus, né? E a gente vai ter características desses vírus que podem ser do tipo bacteriófago, que acabam contaminando bactérias, e do tipo retrovírus, que são os vírus que acabam contaminando seres humanos, tá? E outros animais também. E agora a gente vai fazer a correção das atividades da nossa aula passada. Então, iniciando com a atividade 2, tá? Então, é um verdadeiro ou falso, e no exercício pede da seguinte forma: assinale F para falso e V ou V para verdadeiro. Para as afirmações feitas a seguir, e justifique as que considerou falsas. Então, letra A. Lavar as mãos periodicamente pode ser uma forma efetiva de prevenir o contágio pelo vírus da dengue? Falso, tá? Lavar as mãos periodicamente é uma forma efetiva contra, por exemplo, o vírus causador da gripe. Inclusive, é o que a gente está mais sendo recomendado nesse momento que a gente está passando por essa pandemia do Covid-19. Mas contra o vírus da dengue, a gente tem que tomar cuidado com quem? Com o vetor, que é o mosquito da dengue. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação à água parada, né? Em relação a lixo, em relação à quantidade desses mosquitos que tem na nossa redondeza, né? Sempre está passando repelente. Então, isso é uma forma da gente prevenir contra o vírus da dengue. Tá? Letra B. A vacina contra a cachumba é uma forma de prevenção, pois ela inativa o vírus que causa essa doença? Falso. Por que, professor? A vacina ela não inativa o vírus que causa a cachumba. O que ela faz? Ela faz com que o nosso organismo crie anticorpos que vai combater o vírus da cachumba quando a gente entrar em contato com ele. Mas, por exemplo, se eu tiver cachumba e tomar vacina, não vai fazer efeito algum. Por quê? Porque o meu organismo não vai conseguir produzir esses anticorpos a tempo de combater a cachumba, porque a cachumba já vai estar no meu organismo, causando todos os sintomas. Beleza? Letra C. O uso de preservativos, camisinha, é uma das melhores formas de se evitar o contágio pelo vírus da herpes genital, o que ocorre nos órgãos genitais, pênis e vagina. Verdadeiro, tá? Letra D. Matar animais silvestres, hospedeiros de vírus, é uma forma correta de prevenir o ataque dos vírus? Falso, tá? Então, matar animais silvestres, hospedeiros de algum vírus, não é a forma correta da gente prevenir contra isso. A forma correta é a gente fazer o quê? Fazer a profilaxia para que esses animais não acabam contraindo, tá? Combatendo os agentes transmissores, no caso o mosquito, no caso o rato, ou algum tipo de agente que pode transmitir esse vírus, tá? Ou até mesmo vacinar esses animais para que eles não acabam contraindo esse vírus, tá? Letra E. Uma das formas de tratamento de esgotos requer bactérias patogênicas que possam destruir vírus causadores de doenças? Falso, totalmente falso, né? Então a gente sabe que esse processo é totalmente contrário. Ele requer vírus que não são patogênicos, que possam combater bactérias patogênicas que estão dentro do esgoto, que pode causar algum dano. Então, é totalmente contrário aqui à letra E. Beleza?
Vamos agora, então, ao teste número 2 da página 281. Imagine uma planta que possa ser contaminada por uma doença causada por determinada bactéria parasita. Para controlar tal doença, os cientistas começaram a pulverizar essas plantas com um vírus que ataca o parasita. O que os cientistas pretendiam realizar com essa atividade? Letra A. Realizar uma terapia genética em que a planta é modificada pelo vírus, que dessa forma combate a bactéria? Falso. Tá? Realizar o controle biológico em que a planta é modificada pelo vírus, que dessa forma combate a bactéria? Falso. C. Realizar uma terapia genética em que a bactéria parasita é eliminada pelo vírus? Totalmente falso, tá? Não é através da terapia genética que a bactéria é eliminada pelo vírus. Letra D. Realizar um controle biológico, verdadeiro, em que a bactéria parasita é eliminada pelo vírus? Também verdadeiro. Então, realizar um controle biológico onde a bactéria parasita ela é eliminada pelo vírus bacteriófago. Beleza? Vamos agora para o em casa, número 2. Então, a gente vai ter um folder falando um pouquinho sobre o HPV, né? E o exercício está pedindo para a gente ler com atenção esse folder de 2015, que convoca meninas de 9 a 13 anos para tomar a segunda dose da vacina contra o HPV, um vírus que pode causar câncer do colo do útero. No site do Ministério da Saúde, está pedindo para entrar lá no Ministério da Saúde, entrar no portal e procurar na internet e pesquisar sobre esse assunto. Tá? Então, esse é o folder, fazendo a convocação para tomar essa vacina de suma importância, tá? Segunda dose. E agora a gente vai para as perguntas, tá? Então, em casa número 2 da página 281. O que significa HPV? É uma sigla em inglês, tá? Significa papiloma vírus humano, tá? Então, é papiloma vírus humano, o significado de HPV, só que em inglês. Que doenças virais citadas nesse módulo têm a mesma forma de transmissão do HPV? A AIDS e o ebola, tá? Letra C. Quais são os sintomas do HPV? Então, se apresenta como verrugas na região genital e do ânus, tá? Denominados tecnicamente de codilomas acuminados, tá? E popularmente conhecido como crista de galo. Letra D. Que exame deve ser feito para a prevenção dessa e de outras relacionadas ao sistema reprodutor da mulher? Se trata desse exame. Tá? Então, a forma de prevenção é através das vacinas, tá? E são de 2 doses. Letra D. Letra E, desculpa. Por que a campanha convoca meninos e adolescentes, não apenas jovens e adultos? Que a prevenção ela é realizada, então, em meninas dessa idade, para que não ocorra, por exemplo, o contágio antes disso, tá? Ou após isso. Letra F. A vacina é considerada segura? E que reações adversas podem ocorrer? Então, sim, 100% segura e nenhum tipo de reação adversa. Letra G. Quantas doses da vacina deve ser administrada nas meninas? 2 doses, tá? E agora a gente vai começar nosso módulo falando um pouquinho sobre as bactérias, né? Falamos um pouco sobre os vírus e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias que ficam dentro do reino Eubactéria, tá? Lembra que a gente era dividido em vários reinos? Então a gente agora vai entrar dentro do reino Eubactéria e falar um pouco sobre esses organismos, tá? Então a importância das bactérias, tá? Então as bactérias elas são utilizadas hoje em dia em diversos meios, tá? Desde a da fabricação de alimentos até a fabricação de outros tipos de comida, tá? Até a fabricação de outras coisas que não sejam alimentos, tá? Elas também costumam ser associadas a algumas doenças, tá? O que é verdade, tá? Não, nem sempre as bactérias são tão boazinhas como a gente imagina. No entanto, sem as bactérias, não poderia haver vida na nossa Terra, tá? Por quê, professor? Porque as bactérias elas têm desempenho um papel fundamental na decomposição de matéria orgânica. Vou imaginar aqui que toda a matéria orgânica existente no mundo não entrasse em decomposição a partir de hoje. Toda folha que caísse no chão, né? Todo animal que morresse, tudo que a gente precisa que entrasse em decomposição, não mais entrasse em decomposição, tá? Então, certamente o mundo viraria um caos. Por quê? Porque todos os organismos que acabam morrendo ou acabam deixando suas partes, tá?
não iria mais entrar em decomposição e isso iria virar o quê? Um acúmulo muito grande de matéria e, consequentemente, a gente não iria ter uma reciclagem dessa matéria, dessa energia. Por quê, professor? Toda vez que esses organismos eles entram em decomposição, eles estão sendo reaproveitados pelas bactérias e, consequentemente, serão reaproveitados por plantas e depois eles vão entrar naquele ciclo, tá, da cadeia alimentar e vai ser reutilizado por outros seres vivos. Tá? Por isso que elas são muito importantes para ela fazer todo esse ciclo de reaproveitamento da matéria orgânica. Tá? E agora a gente vai estudar, então, dando ênfase à sua importância para os demais seres vivos. Né? Qual que é a importância dessas bactérias para outros seres vivos em relação à sua relação ecológica e também à sua interação no meio ambiente. Importância das bactérias. Tá? Então, as bactérias do reino Eubactéria, como eu já falei para vocês, estão em praticamente todos os lugares do planeta. Agora mesmo, sobre sua pele, na sua boca, nas suas narinas, axilas, existem milhares de bactérias, tá? Mas não se assuste. A grande maioria não vai lhe causar mal, tá? Nenhum e alguns mal algum, tá? E algumas até estão ajudando e você nem sabia disso. Tá? Então, algumas bactérias dentro do nosso organismo, elas nos ajudam a fazer, por exemplo, a digestão, nos ajudam a proteger contra outras bactérias e outros organismos que queiram entrar no nosso corpo, tá? E elas fazem parte de uma coisa chamada microbiota, tá? Do nosso organismo, ou a biota do nosso organismo, tá? Então, a gente também tem outros seres vivos que nos auxiliam, tá? Tanto na proteção, quanto também na digestão de outras coisas que estão dentro da gente, tá? Então, essas bactérias, esses outros micro-organismos, eles acabam vivendo e convivendo com a gente em harmonia, tá? Por isso que é muito importante a gente conservar essa microbiota. Não estou dizendo para vocês não tomarem banho. É importante tomar o banho porque a gente tem que tirar o excesso. Além dessas bactérias boas, a gente também tem bactérias ruins que estão a todo momento se multiplicando em nosso organismo. Quando a gente toma banho, a gente acaba tirando esse excesso. Mas existe uma coisa, tá? Tem um sabonete que ele fala que mata 99,99% das bactérias, tá? Isso é muito ruim, por quê? Porque dentro desses 99,9% ele está matando não só as bactérias ruins, mas também as boas, tá? Por isso que a gente tem que tomar ter muita atenção em relação a isso. Nem sempre esses sabonetes que prometem matar 99% das bactérias pode ser uma coisa boa para mim, tá? Por quê? Porque pode matar a bactéria boa que está me protegendo. E aí pode ser que ocorra o quê? As bactérias ruins começam a se reproduzir em uma grande quantidade e pode causar alguma alergia ou alguma reação na minha pele, por exemplo. Beleza? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as estruturas dessas bactérias, tá? Então, são micro-organismos com apenas uma única célula, ou seja, é um ser unicelular, dotada de uma membrana plasmática que é envolvida por uma parede celular. Algumas bactérias podem ainda possuir mais externamente uma cápsula que as protege. O interior da célula, o citoplasma, é composto por um líquido. No citoplasma está o material genético da bactéria, que determina a maioria das suas características. Ou seja, ele é um animal procarionte, não vai ter núcleo. O material genético vai ficar disperso no citoplasma. Além disso, são seres unicelulares, ou seja, composto por uma única célula. Tá? Então, aqui a gente vai ter a estrutura da bactéria, né? A gente vai ter o citoplasma, material genético, a gente tem a sua membrana plasmática, depois a gente tem uma parede celular, e algumas espécies de bactérias a gente vai possuir a cápsula. Tá? Para que serve a cápsula, professor? Para dar uma proteção a mais nessas bactérias. Tá? E elas também possuem algumas estruturas de locomoção. Quem são essas estruturas? A gente vai ter os cílios, tá? Que eles vão se movimentando para fazer com que essa bactéria tenha uma movimentação na onde ela esteja alojada, ou ela pode ser dotada por um flagelo, tá? E esse flagelo que vai auxiliar também ela na sua locomoção. Pode ter as duas? Não. Ou ela é uma bactéria ciliada ou uma bactéria flagelada. Tá? Então, esses são os componentes básicos dentro de uma bactéria. Material genético no citoplasma, o seu citoplasma,
membrana plasmática, parede celular e a cápsula, tá? E fora, mais externamente, a gente vai ter o quê? Vai ter as estruturas de locomoção. Algumas bactérias não têm essas estruturas de locomoção, tá, pessoal? Algumas elas ficam fixas, não se locomovem pelo local onde elas estão, tá? Agora a gente vai lá no deolho, tá? Nas formas variadas de bactérias e nas colônias. Então, de acordo com a sua forma, as bactérias recebem diferentes denominações. Então, a gente vai ter coccus, quando ela é arredondada, bacilos, quando elas são cilíndricas, como vocês podem ver aqui, espirilos e espiroquetas, quando espiraladas, e vibriões, quando apresentam a forma de bastões curvos, tá? Então, algumas das... Aqui a gente vai ter todos os exemplos, tá, pessoal? Então, a letra A é um exemplo de copo, a B é um bacilo, letra C, um vibrião, tá? Letra D, espirilo e E, espiroqueta, tá? Todas essas formas a gente vai encontrar de bactérias, tá? Mas algumas são mais comuns, como, por exemplo, a de cocos e bacilos, e outras são menos comuns a gente encontrar. Então, algumas bactérias podem se agrupar e formar colônias, como as diplococcus, formados por dois cocos, e o streptococcus, parecido com colares de contas, tá? E o estafilococcus, semelhante a cachos de uva. Então, as bactérias do tipo coccus, elas podem ir formando agrupamentos e viverem juntas de uma forma um pouco diferente. Então, a gente vai ter o diplococcus, quando é duas, elas se unem dessa forma. A gente vai ter os streptococcus, que são várias, nesse caso aqui, e a estafilococcus, parecendo lá um cachinho de uva, com várias bactérias do tipo coccus unidas, tá? E agora a gente vai lá para a atividade número 1, tá? Observe a foto que mostra o interior de um fruto de maxixe, tá? Para quem não sabe, maxixe é isso daqui, é um tipo de fruta que é parente do pepino e da melancia, tá? Ela é muito apreciada para comer ela refogada, tá? Já comi, é muito gostoso. Comparando com a estrutura, então, de uma bactéria, corresponde, então, a polpa do fruto. O que seria a polpa do fruto comparado com a bactéria lá, que a gente viu nas estruturas, tá? A semente, o que seria a semente da bactéria? Então, isso eu quero que vocês escrevam aqui na atividade 1. 2. Observando as figuras a seguir, quais formas e colônias de bactérias podem ser identificadas? Então, aqui a gente vai ter um tipo de colônia, um tipo de formato de bactéria, e aqui a gente vai ter um outro tipo de colônia e um outro tipo de formato de bactéria. Então, quero que vocês falem para mim, escrevam para mim qual seria o da A e o da B. E agora, lá no teste 1 da página 290, tá? Identifique as bactérias pelas formas representadas na figura a seguir. Então, é só olhar o formato e comparar com aquelas umas que a gente viu lá no deolho, tá? Lá no deolho, e comparar essas bactérias aqui. E assinalar que vocês acham correta letra A, B, C ou letra D. E o em casa, tá? Então, retorne no seu caderno a tabela do exercício 1, da sessão em casa do módulo anterior, e complete de forma a comparar as bactérias e os vírus. Lembra que a gente fez lá no módulo anterior a respeito dos vírus? E agora a gente vai falar um pouco sobre as bactérias, tá? Então a gente vai pegar lá e responder agora em relação às organizações celulares. São unicelulares. Organização do material genético. Onde fica o material genético da bactéria? Estruturas locomotoras. Quem são as estruturas locomotoras da bactéria? Então a gente vai colocando em relação a isso e comparando com o vírus, tá? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula eu volto com a correção desses exercícios, dando continuidade, então, ao nosso módulo de bactérias. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.